Olá pessoal, Google lança óculos que traduz conversas em tempo real. Deixa eu ver se eu entendi. Digamos que você está falando com uma pessoa que não fala o português, ela só fala inglês, você não entende o inglês. Então aí, tudo que essa pessoa disser para você na conversa, tudo vai aparecer escrito na lente, por dentro da lente do seu óculos do Google, que certamente muita gente vai comprar. Interessante, hein? Vai falar em inglês e tal, e aparece escrito em português na lente do óculos, aí você lê e você entende o que a pessoa está falando. A conversa pode ficar um pouco truncada, mas é uma boa ideia. Eu só não sei como é que vai funcionar quando for, por exemplo, um momento em que está todo mundo falando ao mesmo tempo, várias pessoas. O que será que o óculos vai traduzir, né? Será que ele vai traduzir realmente aquela coisa que está sendo dita pela pessoa que está na sua frente, ou vai captar outras conversas de outras pessoas e vai misturar tudo e vai ficar aquela confusão? A gente vai ter que esperar mais um pouquinho para ver o funcionamento desse óculos aí. Mas é possível que fique complicado num momento como esse, em que ninguém se entende. Conversa atravessada é o que mais tem no mundo. No mundo dos negócios, por exemplo, o trilionário Elon Musk passou a semana inteira dizendo que ia comprar o Twitter por 44 bilhões. Mas aí ontem ele tweetou dizendo que estava suspendendo a compra do Twitter. E aí ficou todo mundo perdido. Pô, mas como assim, cara? O cara desistiu do negócio? Logo em seguida, para ficar mais confuso ainda, ele postou que continuava interessado. Então, vai ou não vai? Ficou bem atrapalhada essa história aí, né? E são bilhões de dólares, e são centenas, milhares de pessoas que trabalham no Twitter e milhões que têm conta no Twitter, como é o meu caso, por exemplo, acho que é o seu também. O empresário está desconfiado de que tem muita conta fake. Sim, robô em vez de pessoas. Por isso ele suspendeu a compra temporariamente. E eu vou falar que eu acho que ele tem razão. Eu podia ter pensado nisso antes de qualquer coisa, mas ele tem razão. Porque dependendo da quantidade de robôs no Twitter, a gente pode estar tweetando para ninguém. O que explicaria muitas coisas, como por exemplo aqueles momentos em que a gente lança uma pergunta no Twitter e ninguém responde. Parece que está todo mundo morto. Ninguém fala nada. É estranho isso, né? A gente fica com uma pulga atrás da orelha. Então o Elon Musk colocou um pezinho atrás. Será que vai dar negócio? Outro assunto que ninguém consegue compreender, ninguém se entende na política. Quem, afinal de contas, vai assumir o posto de terceira via nas próximas eleições? Quem? Dória? Moro? Simone Tebet? Ciro Gomes? Porque toda hora estão falando que é um, que é falando que é outro, mas eles também não... não, vice eu não quero, eu só se for para encabeçar a chapa, para ser candidato a presidente. Aí fica difícil de encaixar. E precisa ter um que represente a esquerda, na minha opinião. Enquanto isso, Lula e Bolsonaro seguem navegando como únicas opções do eleitor brasileiro neste momento. E eles também não se entendem, né? Porque o Lula diz que o governo dele não vai ter teto. No governo do Bolsonaro a gente sabe que não tem muito chão, né? E a nossa economia continua sendo uma verdadeira casa de pau a pique, né? Com a inflação subindo, os preços toda hora mudando, está havendo aquilo que os economistas chamam de consumo ampulheta. Essa expressão nova veio essa semana aqui. Consumo ampulheta. Você sabe o que é uma ampulheta, né? Aquele negocinho de areia que marca o tempo, antigamente marcava, hoje já temos o relógio, hoje é tudo digital, mas no passado para marcar o tempo tinha que ter uma ampulheta. Os brasileiros, o que acontece? Estão comprando os produtos mais caros e os mais baratos. E aqueles produtos intermediários, meio termo, esses não estão saindo tanto. Eu vou dar um exemplo do que acontece. O cara vai no supermercado, enche o carrinho com produtos de casa mais baratos, as marcas mais em conta que tiver. Mas na hora de escolher a cerveja, ele pega a cerveja que ele mais gosta. Supostamente é melhor para o gosto dele, é mais cara, né?
E o que ele vai fazer com essa cerveja? Ele vai tomar em casa. Vai tomar em casa, talvez com os amigos. Pode até ser que ele tome sozinho na frente da televisão, ao invés de ir para o barzinho, porque no barzinho a despesa é muito grande. Os preços são mais caros no barzinho, você tem que pagar estacionamento. Entendeu a jogada? Quer dizer, primeiro o brasileiro, ele se contém. Ele escolhe os produtos mais baratos, independentemente da qualidade. E depois ele se autopremia comprando a sua bebida, o seu petisco, o que for, mais caro, da melhor qualidade, para curtir dentro de casa sozinho. Atenção, hein? Atenção, notícias. Mudou o ministro das Minas e Energia. Saiu um que ninguém conhecia e entrou outro que ninguém conhece. Você sabe o nome do ministro das Minas e Energia? Não deu tempo nem de saber do que saiu. O que entrou agora também é no que dá o presidente toda hora a trocar o ministro por causa do aumento dos combustíveis. Aumentou o combustível, o Bolsonaro já fala, troca o presidente da Petrobras, troca o ministro das Minas e Energia. Não pode ser assim, porque senão daqui a pouco vai estar todo dia trocando, né? Tá que nem foi na área da saúde, que mudou de ministro várias vezes durante a pandemia. O mais notável de todos, sem dúvida, foi o general Pazuello, que, por sinal, essa semana acabou sendo inocentado pela falta de oxigênio em Manaus, o que provocou a morte de muita gente que teve Covid por lá. Mas as tragédias e os absurdos vão acontecendo de uma maneira tão frenética que tudo acaba caindo no esquecimento. Posso que você nem lembrava dessa história do Pazuello mais. Agora, quer ver dois fatos inacreditáveis na cidade de São Paulo, que é a mais rica do Brasil, e que estão passando batido aí, que as pessoas também não deu nem tempo de discutir? Primeiro, como os contratos da prefeitura da cidade com as empresas de guincho acabaram e não foram renovados a tempo, São Paulo, que tem milhões de automóveis, milhões de veículos, neste momento só conta com um guincho para esses casos em que as pessoas estacionam em local proibido. Um guincho para milhões de ruas, de carros. Outro assunto, a prefeitura vai criar campings para os moradores de rua. Que interessante, campings para os moradores de rua. Como se a cidade já não fosse um grande camping, né? Só que com barracas de lona embaixo de pontes e viadutos. Essa não é a solução que a gente espera, hein, Soninha? Aí, a Cracolândia. A Cracolândia. Antes, os drogados ficavam todos juntos naquela praça ali no centro. Mas agora que mudou a política aí, entrou a polícia no meio, apertou a fiscalização, eles se espalharam pelo centro inteiro da cidade. Então, um problema que estava localizado numa praça, agora se espalhou por todo o centro de São Paulo, que é muito grande. Ou seja, piorou ao invés de melhorar. Solução, remédio para tantos problemas parece que não existe. E é engraçado porque esse é um país de hipocondríacos, né? 89% dos brasileiros, saiu pesquisa agora esses dias, se automedicam. Compram medicamentos na farmácia sem receita médica. Isso, é claro, depois de consultar o mesmo médico, o Dr. Google. Você já fez isso alguma vez? Estou com uma dor de garganta, deixa eu ver o que é. Dor de garganta. Estou com dor de estômago. Aí lê aquele negócio lá e fica apavorado. E sai comprando remédio aí. Às vezes até com receita arranjada. Cuidado com isso, pessoal. Muito cuidado com isso. Desejo a vocês uma ótima semana. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque a qualquer momento estaremos de volta com outra crônica aqui no Lado B, a notícia com o Brito Júnior. Tchau!